Então, gente, no módulo 13, ele vem trabalhando sobre o conto. E aí, entra aquela questão, o que é um conto, né? Desculpa, pessoal. Conto é um gênero textual que é marcado por ser curto, né? É uma narrativa curta, é escrita em prosa, já expliquei para vocês, né? Essa escrita em prosa é o que? Seria essa comunicação que a gente tem no dia a dia, tá? Então, se a gente fosse estudar a fundo o gênero, né? A tipologia narrativa, a gente vê lá que tem a narrativa em conto e tem a narrativa em prosa e a poesia, né? A narrativa poética, que já muda totalmente a forma de falar. Então, a prosa trabalha justamente essa forma aqui que a gente fala, tá? Seria essa ideia aqui da conversa, né? Natural nossa, não respeitando essa questão da rima, da musicalidade, né? A estrutura é totalmente diferente. Então, vamos lá. O conto é um gênero textual marcado por uma narrativa curta, tá? É escrita em prosa e trabalha ali os mesmos elementos da narrativa, né? Do romance, de uma fábula, né? Ou seja, tem a estrutura da narrativa, só que pequenininha, ela é menos complexa, né? Então, a gente no conto tem lá os personagens, eu tenho a história, eu também tenho o tempo, tá? Eu tenho a história, né, que seria um enredo ali, a trama propriamente dita. Eu tenho os personagens, só que a gente tem tudo isso muito limitado. O tempo, ele é muito rápido, ele é muito breve, né? Esse conto se passa ou no mesmo dia, né? Sempre uma suposição, contagem de tempo aí, está acontecendo às 2 horas da tarde, às 2h15, pronto, não tem mais conto, acabou. É uma coisa rápida. Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia. Ok. Professora, bom dia. Oi, bom dia. Tô colocando você aqui, tá? Já coloquei vocês dois aqui, tá? Rian e Renata. Concluindo, né? Eu falei o quê? O tempo, ele é bem curto, os personagens também são limitados. Normalmente, eu não trabalharia aí muitos personagens, né? Eu tenho aí no máximo 4 personagens envolvidos num conto, né? A história também é bem curtinha, ou seja, eu já começo essa minha história já perto do meu ponto máximo aí, meu clímax, tá? Que seria aquele momento do conflito. Quem entrou agora, pessoal? Ana Beatriz, minha internet caiu e eu voltou agora, tá? Ah, tá, ok. Da sala é por causa da minha internet que caiu. Ok. Então, voltando lá, né? Eu tenho poucos personagens. Eu falei do espaço, eu falei do... Espaço não, eu falei do tempo, falei dos personagens. Falando aqui do tempo, né? Como eu falei para vocês, o tempo ele é bem rápido, o espaço ele se trata ali num só ambiente, né? Eu não tenho essa variação aí de como a gente tem, por exemplo, né? Na fábula, né? Que eu estou passando aqui por um local. Vamos lá, Chapeuzinho Vermelho, né? Que seria aí os contos maravilhosos, mas a gente está falando de contos mais sintéticos, menorzinhos, né? A Chapeuzinho Vermelho, a história dela se passa na casa dela e eu tenho outro cenário que seria a floresta e depois eu tenho um terceiro cenário que seria a casa da vovó, né? O conto não, seria aquelas histórias rapidinhas, né? Que passa ali só em um cenário ali, tá? Então, as características básicas aí do conto seriam o quê, né? Como eu falei, um enredo único, eu só tenho uma história, né? Uma situação ali. É uma história simples, né? Já que o enredo é único, eu tenho a simplicidade ali de desenvolver uma situação só, né? O espaço
é muito curto, né? Acontece ali imediatamente, né? No dia, tudo ali rapidinho. Sempre começa já, eu já começo a história já perto do clímax dessa história, né? Eu não tenho um desenrolar dessa história, uma apresentação, um desenvolvimento dessa história. Eu já meio que faço a apresentação, já pulo para o clímax e já finalizo aí, já concluo a minha história, tá? A história, né, como eu falei para vocês, né, tem poucos personagens e apresenta assim esses detalhes, né, pessoal? Não é muito difícil da gente compreender um conto aí. Aí a gente no texto, né, trabalhou aí o conto do Menino do Carvão. A gente vê que só há 2 personagens, o pai e o filho, o cenário, o espaço ali e o tempo seria coisa de meia hora, né, com relação a esse conto que nós temos aí, o Carvão. A história também é bem simples, vem trabalhando a questão do aborrecimento do garoto, o pai ensina para ele a lição, e vocês já veem que logo concluem a história, não tem muita enrolação, né? O conto ele é mais conciso, né? Uma história mais curtinha. E aí a gente vai pular lá para o módulo 14, tá? Falando um pouquinho sobre lendas, na página 20. E a gente aprendeu o quê? O que são as lendas, né? A lenda seria aquela narrativa também que é curta, porém ela é transmitida de uma forma oral, tá, pessoal? Então é aquela... Fala, João Levi. João Lucas. Oi? Karina, o que você falou? Eu vou ter que deixar minha câmera porque a internet está caindo. Ok. Então vamos lá, pessoal. Concluindo aí, né? Eu estava explicando para vocês, né, que a lenda, ela também é uma narrativa, né, faz parte do gênero, do gênero narrativo, também é curta, tá? E eu vou trabalhar o quê? O cunho popular, né? Ou seja, eu vou a linguagem dela é oral, né? Se passa, né? Hoje não mais, né? Hoje a gente tem aí as lendas escritas, mas quando ela foi criada, ela vinha trabalhando, né, essa questão, a linguagem oral, era transmitida, né, de geração em geração através da oralidade. O pai contava para o filho e assim ia passando para as próximas gerações, tá? As lendas, como nós estudamos lá, elas são frutos da imaginação, que são criadas a partir de fatos sem historicidade, ou seja, eu não consigo comprovar a lenda historicamente. Bom dia, Isabelle. Tá me ouvindo hoje? Ai. A internet caiu e só caiu no computador. Mas de manhã caiu no celular também. Agora só caiu no computador e eu tive que entrar pelo celular. Ok, sem problema. A gente está fazendo aqui uma breve revisão, tá, do conteúdo aqui que a gente estudou de redação, tá? A gente está lá no módulo 14 falando um pouquinho sobre lendas, tá? Você que entrou agora, a aula está sendo gravada, depois você dá um pulo lá quando eu liberar o vídeo e você assiste para pegar a revisão rápida que eu fiz sobre português e agora eu estou fazendo uma revisãozinha rápida sobre lendas, tá bom? Então vamos lá, galera, prosseguindo aqui. Como eu falei para vocês, as lendas, a gente pode dizer que são histórias, né, que são contadas a partir da fantasia, tá? Porque elas não podem ser comprovadas cientificamente, elas não podem ser comprovadas historicamente e seriam mais ou menos, né, uma argumentação, né, uma explicação de coisas que não se explicam, né, como a gente até brincou na semana passada, né, esses lances assim, você tá lá no quarto, a luz do seu banheiro tá acendendo sozinha, eu vi um vulto na floresta, e aí criam-se
as lendas, né? A gente vê essa informação aí no livro, que as lendas, normalmente brasileiras, elas têm a origem portuguesa, indígena e africana, tá bom, pessoal? Características aí das lendas, né? Meio que a gente já falou um pouquinho. É uma narrativa transmitida oralmente, né? Tem alguns fatos reais que não são explicados e aí se cria uma fantasia em cima dessa situação que não foi explicada, tá? Ou seja, a lenda é uma situação fantasiosa porque não se consegue explicar o porquê daquela situação ali, tá? Então é o resultado do quê? Da fantasia, né? E essa realidade que não explica. As lendas, como eu falei para vocês, né, elas são transmitidas oralmente, hoje não mais, hoje a gente tem as lendas escritas também, mas normalmente as lendas eram transmitidas oralmente, tá bom? E a gente também tem aí poucos personagens envolvidos aí na lenda, tá, pessoal? Algumas classificações aí das lendas, a gente tem lendas, livro de vocês aí, vocês observam aí, façam aí uma marcação, né? A gente tem lá lendas religiosas, lendas mitológicas, lendas históricas, lendas etimológicas e lendas de mouros e mouras, tá? Sendo que a gente não se limita só a essas lendas não, tá? A gente tem, como alguns de vocês também fizeram, lendas urbanas, tá? A gente tem aí outras lendas também. Mas, basicamente, elas se classificam aí nessas cinco classificações, né? Mitológicas, religiosas, históricas, etimológicas e lendas mouras. E nós vimos ali algumas lendas, né? Boitatá, Curupira, Caipora, Saci-Pererê, Mula Sem Cabeça, enfim, há vários tipos de lendas aí, tá, pessoal? Então, a gente já falou um pouquinho sobre os contos, já falamos também um pouquinho sobre as lendas, agora a gente vai dar um pulo lá no módulo 15, trabalhando sobre o uso do travessão. Esse aqui, então, é super rápido, né, pessoal? Como nós vimos, né, o travessão, ele introduz a fala do personagem, ou seja, o travessão ele é usado no discurso direto, tá? E ele vai introduzir aí a fala do personagem, tá? A gente tem um exemplo aí no livro, um trecho de Graciliano Ramos, né? Que ele vem falando, os meninos começaram a gritar e a espernear. Isso aí é a fala do narrador, tá, pessoal? E como sim a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Observa aí na fala da Sinhá Vitória, ele introduz a fala dela com um travessão. Capeta excomungado. Aí ele finaliza aí, né? Porque é um trecho muito maior, mas ele pegou só um trechinho para vocês observarem, tá? Abaixo eu tenho um segundo exemplo, que é o quê? O diálogo de um pai com um filho, né? Aí ele introduz a fala do pai. O que faz aí, filho? E o filho vai responder e ele introduz aí também um travessão, né, na fala do filho. Espero o Senhor, pai, né? Que é o diálogo aqui entre o pai e o filho, ou seja, qual a função? Uma das funções do travessão, pessoal, é introduzir a fala do personagem, como a gente viu lá no exemplo mostrado aqui, do trecho retirado aqui de Graciliano Ramos, tá? Ou o diálogo aqui entre duas pessoas, tá? As pessoas estão conversando, o pai e o filho estão conversando, eu introduzo a fala do pai, o travessão, e introduzo também na fala do filho esse travessão. Eu tenho outro uso também do travessão, que é para eu evidenciar algumas palavras, ou seja, eu esclarecer alguns pontos que a gente tem aqui. Por exemplo, vimos um homem. Aí você observa que eu introduzo o travessão ali, um mendigo deserto.
Travessão novamente, sentado na calçada. Ou seja, eu acrescentei um detalhe ali, eu meio que expliquei essa frase aí, né? Porque normalmente a gente falaria o quê? Vimos um homem sentado na calçada, mas eu quero dar ênfase ali a esse homem que eu vi. Então eu vou evidenciar esse trecho aí. Vimos um homem, aí ele introduz aqui um travessão, um mendigo deserto. Travessão novamente, sentado na calçada. Compreenderam, pessoal?